Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um Publicidade SA. Nos últimos tempos, as redes sociais têm ganhado cada vez mais espaço dentro das agências de comunicação. Com isso, elas acabaram virando um item básico para qualquer marca. E com as redes sociais em alta, o consumidor percebeu que tem cada vez mais voz para exigir delas aquilo que ele sempre quis: uma publicidade mais limpa, respeitosa e diversa. Surgiram então os consumidores problematizadores. Para muita gente, essas pessoas estão só de mimimi. Para outras, esse é um assunto super importante. Quem será que está certo? O lado A, o lado B, os dois lados ou simplesmente nenhum deles? É para isso que eu convidei o Caco da agência Mutato para a gente bater um papo super legal sobre problematização na publicidade. Então aguenta aí que é depois da nossa vinheta. Solta a vinheta. Bom, muito bem-vindo, Caco. E aí? Tudo bem com você? Tudo Tranquilo. certo? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Sempre. Aqui falar para essas almas perdidas que somos todos nós sobre diversidade, sobre questões de preconceito, sobre representatividade, sobre todas essas questões que são muito novas no mundo da publicidade, mas que ao mesmo tempo incomodam já faz um bom Sim, tempo. um bom tempo. Caio Batista, ele tem 25 anos, é formado em propaganda, publicidade e criação pelo Mackenzie, já trabalhou como social media da Saraiva, já foi redator e hoje é community manager da agência Mutato, que é aqui esse espaço maravilhoso onde a gente está hoje. A Mutato tem ganhado bastante destaque nos últimos tempos por fazer trabalhos para grandes clientes, como por exemplo Avon, Netflix, Coca-Cola, Samsung e vários outros aí que estão presentes nas nossas vidas o tempo todo. O Caco faz parte da equipe que realiza um trabalho sensacional feito pela Avon nos últimos tempos nas redes sociais. Claro que junto de uma galera aí que está junto com você, mas ele recentemente foi convidado para ser uma das quantas pessoas estavam lá? 4. Para ser uma das 4 pessoas que foram falar sobre esse case que é a Avon lá no South by Southwest, um dos principais festivais do mundo, para falar de cinema, música e de comportamento. Eu queria já começar, Caco, Bora lá. que você descrevesse um pouquinho de como é o seu trabalho aqui na Mutato e aproveitar para você também, se quiser falar um pouquinho sobre qual é o trabalho da Mutato com os clientes que vocês atendem aqui. Sobre o trabalho da Mutato, eu acho que é trazer uma visão voltada a públicos específicos, né? Então, a gente definindo conforme o público, o tipo de voz que a marca quer ter dentro das redes, a gente auxilia nessa gestão para trazer mais próximo o cliente do público que ele almeja falar. E o meu trabalho com a Mutato é, lógico, prestando assistência à Avon, fazendo a ponte entre o público e a marca, trazendo desde insumos que são importantes para que sejam boladas as campanhas, ouvindo as reclamações a respeito de produtos e serviços e trazendo isso em forma de feedback para a própria Avon e, ao mesmo tempo, levando questões importantes que é o que a gente aborda nas campanhas. Esmiuçando um pouco o que a gente trata em todas essas campanhas para que o público tenha noção do que a gente está querendo passar. Até aí não tem nada muito polêmico. E como foi que entrou na pauta da Avon? A gente sabe que colocar diversidade, colocar questões sobre preconceito, colocar Gênero. questões de gênero, que está super em alta hoje, dentro da pauta das empresas, principalmente depois do que a gente tem da Boticário, que foi simplesmente boicotada e decidiu dar um passo para trás nessa comunicação. Como que isso começou para a Avon? Como partiu de vocês querer falar sobre isso? Na verdade, isso veio de um posicionamento global da própria Avon, que é o Beleza que Faz Sentido. Esse posicionamento global, ele compreende justamente o fato de ver a beleza através de outras formas que não as formas padronizadas que a gente está acostumado. Então já era uma coisa disruptiva dentro de um contexto onde a beleza já era tratada de uma forma específica e ninguém mexia nisso. E através desse novo posicionamento a gente pôde mostrar como a beleza pode ser vista e interpretada de muitas outras formas. Então, através disso a gente conseguia ter espaço para tratar de gênero, de racismo, tratar de gordofobia, entre outras questões que são importantes e que pouco se fala, pouco se tem espaço. Então, quer dizer, o posicionamento veio da própria marca e aí quando cai isso na mão de alguém que já
tá engajado nessas questões é uma alegria, assim, é muito, muito gratificante para poder... É muito gostoso de trabalhar porque, assim, é meio que como se a gente estivesse promovendo uma expansão desse pensamento, sabe? A gente entende que hoje em dia esse tipo de problemática, esse tipo de conversa é muito raro de se ter abertura e de se ter grande entendimento sobre. Então, a partir do momento que a gente consegue disseminar essas pequenas conversas em conteúdo para que as pessoas reflitam um pouco mais e passem a partir daí, exercitar o próprio pensamento, eu acho que isso é válido, sabe? É através de pequenos passos que a gente vai construindo um mundo um pouco melhor. Mesmo soando isso até um pouco utópico, eu acho que é a grande chance da gente fazer com que todo mundo passe a falar a mesma língua e entender as mesmas questões, sabe? Porque muitas vezes muita gente não está ciente do que está acontecendo no mundo e por isso deixa de participar das conversas de uma maneira produtiva, sabe? Mas agora, uma das coisas que eu tenho mais ouvido falar nos últimos tempos e que eu particularmente acho até um absurdo é que, assim, é possível vender da mesma forma, sendo politicamente correto? Porque assim, eu tenho escutado muito mais, nossa, a gente está em época de crise, como que eu vou falar para o meu cliente que ele tem que falar sobre questões de gênero, sobre, sabe, umas coisas assim do tipo, não, é melhor deixar como tá, porque eu não quero perder o meu cliente, porque eu não quero perder o meu dinheiro, porque... Como que você acha? Você acha que é possível conversar esses assuntos com os clientes, conseguir mudar esse posicionamento, mesmo nesse momento que a gente está? Eu acho que é importante você entender que as pessoas estão preocupadas com questões hoje em dia que antes não eram vistas da mesma forma. E isso se manifesta não só no âmbito social delas, no ao vivo ali, se manifesta também nas questões que elas estão defendendo dentro de redes sociais. Então, através do que elas estão consumindo, é importante para elas ver que a marca se preocupa com valores iguais, entendeu? É importante que as pessoas tenham na marca a mesma confiança que ela tem na hora de abrir uma conversa com os amigos, por exemplo. E eu acho que o papel da marca é justamente esse. Quando a gente humaniza a marca e traz questões tão relevantes assim para discussões, a gente garante com que a pessoa se identifique e permaneça cliente dessa marca. É um caminho muito fácil, assim, é um caminho muito simples. À medida que você traz questões que são relevantes e são importantes, as pessoas percebendo isso, elas vão se, lógico, positiva ou negativamente, elas vão se manifestar sobre. E assim, eu acho que não dá hoje em dia para você não participar dessas conversas, se manter alheio a essas conversas, é garantir que você se afaste do público com quem você está falando. Eu acho que mesmo se for para tomar um posicionamento que pode não ser tão eficaz, isso já é algum tipo de posição dentro de um contexto, sabe? E isso já faz a diferença na hora de você... Se posicionar já é se posicionar de um jeito que talvez não seja legal. Exato, exato. E assim, você pensa que, por exemplo, numa questão uma questão alimentícia. Por que eu vou retratar, por exemplo, um casal gay? Você vai retratar um casal gay porque é a realidade de muitas outras pessoas que consomem seu produto. Mas eu não vou retratar... Você está dizendo que esse público para você não é importante. Acho que você entender que isso pode ser feito em proporções iguais, de forma que você não perca o público mais conservador, mas que ao mesmo tempo você agregue um público que está disposto a ver mudanças e mudanças importantes do âmbito social, eu acho que isso já é um belo caminho, que é a questão de você educar esse público. E eu digo educar de uma forma muito, muito simples mesmo. Porque, assim, muito desse público não entende essas conversas, não entende a problemática, nem a necessidade de se trabalhar esses contextos. Então, à medida que você se dispõe a ser uma pessoa didática, para você virar e explicar o porquê que esses contextos são importantes, o cenário muda. Porque, assim, a partir do momento que a pessoa entende a necessidade, ela se mantém avessa à mudança se ela quer. Então, o que acontece, por exemplo, dentro do trabalho que eu realizo aqui na Mutato, com a Avon, muitas das coisas que a gente traz em termos de problemáticas e de histórias e tudo mais, a gente faz questão de ser sempre muito didático na hora de explicar o porquê que esses contextos. Você não pode esperar que o seu público, como um todo, que ele entenda os diversos pontos da mesma maneira, sabe? Vão ter várias nuances aí de compreensão que você precisa saber como lidar com cada uma delas, sabe? Eu acho que, às vezes, virar as costas e fingir que essas reclamações não existem, eu acho que não é produtivo.
porque você não está ouvindo o público, e o intuito é justamente você ouvir o público. Mas eu acho que você pode conversar e abrir conversas que tratem disso de uma forma diferente, sabe? Ó, a gente entende a importância de X, Z, W, P, mas dentro disso a gente precisa trazer tudo isso de uma forma clara. Entendeu, passou, vida que segue. E como que você acha, a gente está falando aqui de uma marca gigantesca que é a Avon, Sim. E que a gente está discutindo isso porque realmente é um diferencial. Infelizmente não é a regra. Sim. Eu espero muito que seja a regra em breve, né? E a gente não precise falar disso como se fosse um case especial. Sim. Né? Como que você acha que está o cenário hoje? Eu acho que por mais que muitas das ações feitas sejam feitas com base no está todo mundo fazendo, eu preciso fazer, eu acho que isso tem uma parcela de importância, porque é através dessas pequenas conversas, mesmo que sejam impulsionadas por modismo, que a gente consegue modificar um cenário. E eu digo isso porque você pode não esperar de certa marca um posicionamento específico a respeito de diversidade, por exemplo. Só que por conta do concorrente dela estar trazendo isso, ela se sente na obrigação de trazer a visão dela. A visão dela, mesmo que possa ser torta em alguns momentos, ela acorda um público que passa a enxergar isso da mesma forma. E quanto mais públicos forem despertados através desse conceito, desse conteúdo, melhor. Porque assim, a informação ela ainda é muito específica hoje em dia. São poucos os polos que obtêm informação, a forma como a gente obtém informação é muito específica e o problema que acontece muito em redes sociais é que a gente acaba pregando sempre para convertidos. São pessoas que sabem no que a gente está falando, sabem como a gente está falando, mas ficam fechados ali numa bolha. Se você começa a expandir, mesmo que isso de início venha com alguns conceitos errados, você garante que as pessoas comecem a procurar por informação por elas mesmas. Eu acho que são passos lentos, né? Como toda e qualquer grande mudança, a gente enfrenta passos lentos, muita resistência, muita ideia contrária a esse tipo de revolução. Eu acho que através dessa ideia contrária a gente consegue ver o cenário como um todo, mas eu acho que em grande parte rola uma evolução, rola uma necessidade, uma preocupação e acredito que isso vai ser algo, por aí, pelo menos uns 5, 10 anos ainda vão ser trabalhadas essas questões, até que a gente comece a ver um cenário diferente, sabe? Hoje a gente fala muito sobre homossexualidade. Então, você acha que lá na frente a gente vai, de repente, debater sobre assexuais? Ou a gente vai debater sobre transgênero, da forma que... Porque a gente vai conquistando. Ontem a gente debatia sobre mulheres, antes de ontem sobre negros. E aí você acha que a gente vai continuar mais indo para outros? Serão novas pautas abordadas. Eu acho que, por exemplo, a causa trans está sendo tratada agora, ainda que muito erroneamente em muitos contextos, mas a causa trans está sendo tratada agora. Então, qual vai ser a próxima leva de problematizações que a gente vai ter relacionadas a esse contexto social que vai se tornar pauta? Eu acho que essas outras não deixam de ser pautas, porque eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, mas elas se tornam pautas secundárias dentro de toda uma abertura, assim. Vai ser importante para as marcas entender como as problemáticas estão funcionando e como essa mente problematizadora dessa geração está vindo, porque, por exemplo, a gente tem a mesma idade, estudou junto, a nossa cabeça é uma cabeça. A cabeça do pessoal que vem mais novo que a gente é diferente. É ainda mais revolucionário. E assim, eu conheci uma professora dessas de escola, assim, numa palestra que eu fui, e ela estava conversando que a geração dela tinha uma trans na sala da escola e que a trans na sala da escola era respeitada na chamada era chamada pelo nome correto, os amigos chamavam pelo nome certo, defendiam qualquer tipo de transfobia. Isso é um cenário que é muito complicado de você imaginar. Era uma escola particular. Ainda assim era uma... Porque a gente sabe que ainda... Exato. Ainda tem esses gaps, mas dentro disso você trazer esse cenário para um cenário onde, por exemplo, gays eram escorraçados dentro de contextos escolares,
eu acho que isso já mostra o quanto essa geração está preocupada e quanto eles não vão permitir que retrocessos sejam parte da nossa cultura, sabe? A problematização não vai parar. Não, acho que foi um, assim, genericamente falando, foi um grandíssimo chute na porta que só tende a abrir para cada vez mais. Semana passada, você teve um dos principais festivais aí que abordam sobre questões de comportamento relacionados bastante à publicidade. O Salto by Southwest virou o maior festival de novidades da publicidade, sim, a gente pode dizer assim. Engraçado que ele também fala de muitas outras coisas, mas no nosso ramo ele acabou ficando muito forte. Você foi com mais 3 pessoas? Isso. Para lá. Eu imagino que seja uma vitória, né? Enorme. Enorme. Por exemplo, eles estavam começando a falar lá sobre questões de humanização de marca em algumas palestras que eu assisti. Você acha que lá também tá bem no começo, igual aqui, assim? Eu acho que até um pouco mais no comecinho, em função de assim, são marcas que ou estão despontando muito, ou marcas que estão muito atrás. Eles não chegaram, por exemplo, aqui a gente começa a enxergar um meio termo. Tá todo mundo começando. Exato, tá rolando um levante de todas as marcas para que isso comece a acontecer. Rola uma preocupação de trazer um conteúdo que respeite essas normas, respeite questões importantes. Lá não, lá é conteúdos que estão respeitando demais para conteúdos que estão respeitando de menos e não rola encontrar um meio termo e seguir todo mundo nesse senso comum desse meio termo para produzir. Então é engraçado a gente vir falar de diversidade, um trabalho que a gente está realizando há 2 anos já, e eles começando a falar sobre humanização de marca. Então rola aquela... mas vocês estão trazendo isso tão forte em uns contextos, mas vocês estão falando disso ainda, sabe? Não falando tão sério. Exato. E acho que assim... Polarizado demais. Eu acho que é muito polarizado. E claro que as questões políticas lá são, se não são iguais, são piores que aqui. E isso também modifica o cenário como um todo. A liberdade criativa lá é diferente em função de como isso é visto pela própria presidência do país. Então isso influi muito na hora de você criar. E você acha que o público lá é mais maduro para receber essa informação do que aqui? Não. Eu acho que a gente tem problemas iguais, assim. Eu acho que são questões iguais. A gente tem uma massa conservadora que é resistente à mudança, assim como eles também têm lá. E eu acho que o problema para eles chega a ser até um pouco maior. Porque, por exemplo, a questão negra lá chega a ser mais latente do que aqui. A questão de imigrantes lá é um problema que a gente não enfrenta aqui de uma maneira tão explícita e tão pesada. A questão das mulheres lá ainda está engatinhando. Eu vejo que aqui a gente tem um posicionamento, apesar de ainda necessitar muita melhora, a gente tem um posicionamento muito mais forte do que lá. Então eu acho que assim, rola ainda uma dificuldade de encontrar o cenário certo, sabe? Mas eu acho que o caminho é muito mais promissor, assim, do que a gente imagina. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Caco. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir, compartilha esse vídeo com todo mundo aí. Eu acho que esse é só o começo, acho que a gente vai falar muito sobre isso ainda. Se você tem alguma ideia de pessoa que a gente possa trazer para esse quadro aqui do nosso canal Publicidade SA, também deixa para mim aí nos comentários aí embaixo. Eu vou atrás de qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa disruptiva na publicidade para trazer para vocês. Traz a Nayara. Ó, já tem uma dica aqui. Enfim, muito obrigado pela paciência e pelo view de vocês aí. Um abraço e até a próxima. Falou. A gente fez a mesma coisa sem pensar.